Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Vigia, o fundo que tem pago 0,15 centavinhos por cota, com projeção de manter esse dividendo no primeiro semestre e quem sabe até subir. Eu vou mostrar para vocês quanto que o fundo está rendendo e se ele tem esse espaço para aumentar o dividendo. Além disso, vou comentar também um pouquinho sobre a emissão do fundo. Para quem não sabe, o fundo está passando pela sua quarta emissão, que caso ele capte, eu já adianto que seria muito bom para o fundo, porque o fundo tem alguns pontos de atenção que eu vou destacar, ele está muito concentrado em algumas operações e essa emissão faria muito bem. Me acompanhe. Então, logo aqui no início do relatório, o gestor comenta que o PL é de 800 milhões e está distribuído em 25 ativos, alocado completamente em CRAs. Ele distribuiu, como eu disse, 15 centavinhos por cota e a taxa média aqui da carteira está em CDI mais 5,17% ao ano, uma cota patrimonial de 9,55 centavos. Bom, enquanto a Selic persistir alta, esse fundo vai continuar pagando bem e ele tem aqui um spread interessante. Quanto às movimentações do mês de janeiro, então o fundo adquiriu 50 milhões do CRA Belarícola 2, num cupom de CDI mais 4,20 e vendeu 38 milhões do CA Fiagril com lucro. E ele vai trazer mais detalhes abaixo. Aqui ele trouxe algumas informações interessantes também. O fundo encerrou com 47.800 cotistas e é o fundo Fiagro listado com maior volume médio diário de negociação, 3,6 milhões, quase 20% do volume total negociado de Fiagro. Então mostra que o potencial desse fundo, o potencial da Valora como um todo, é uma gestora que é muito valorizada no mercado, que tem esse fundo Fiagro novo, mas que já vem aqui tendo um destaque no mercado. Só para a gente não deixar passar, quanto à taxa de administração de 1,15 sobre o ano e taxa de performance 10% do que se deu o CDI. Como sempre comento com vocês, esse tipo de produto ainda tem a taxa um pouquinho mais elevada quando comparada a fundos imobiliários de uma maneira geral. Quem sabe no futuro, com mais veículos, novos fundos, essas taxas caem um pouquinho, mas é o que a gente tem para hoje, certo? Aqui ele comenta sobre o anúncio da oferta primária de distribuição de cotas. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do prospecto. Eu não vou me aprofundar muito pelo seguinte. Poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas muito já foi falado. Então vou colocar aqui no meio só para a gente não deixar passar. Então a oferta inicial ela será de 400 milhões, podendo ter um lote adicional aqui de mais 100 milhões. Então um total de 500 milhões. O preço dessa distribuição de cotas, dessa oferta de cotas, é de 9,53, então em linha ali com o valor patrimonial do fundo, mais uma taxa de distribuição de 0,24, totalizando 9,77. Se a gente fizer uma regrinha de 3 aqui, a gente vai ver que essa taxa de 0,24 corresponde a mais ou menos 2,5% do valor da cota. Então, é uma taxa já mais amigável, ainda um pouco cara, mas a Valora, eu acho que essa é a principal questão, ou uma das principais questões com a gestão. Em alguns outros veículos da casa, eles cobraram taxas muito altas, 4, 4,5, enfim. E isso é bem criticado pelo mercado. Aqui o gestor já conseguiu negociar, enfim, com o distribuidor, uma taxa mais amigável ao seu cotista, seu futuro cotista. Lembrando que é uma oferta pública, tá? Seguindo, aqui ele fala sobre a alocação rápida que o fundo pretende fazer. Eu vou mostrar o pipeline para vocês do prospecto mais à frente. Tá? Então aqui a gente consegue ver a despesa recorrente do fundo na casa aqui de 700 mil e aqui a gente tem a taxa de performance. Eu destaco só para vocês terem noção. Se a gente olhar o total de receitas versus as despesas, tá ok, tá dentro do ok. Mas eu sempre gosto de destacar com o intuito de informar, de educar o investidor, porque muita gente nem olha isso. Aqui tá bem ok, mas tem fundo que fica muito caro. Então é importante para a gente saber. Ok? Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, peço que deixem like, se inscrevam. E eu criei também um canal do Telegram para a gente ali se ajudar, conversar. Tá bem legal, o link está aqui na descrição e também nos comentários, beleza?
Então aqui ele informa que o fundo terminou o mês com um caixa de mais ou menos 0,025 centavinhos por cota, então bem pouquinho. E aqui a gente consegue ver a carteira de ativos do fundo. A gente pode ver que são 25 CRAs, como ele disse, e ele tem duas posições que são muito grandes ainda na carteira, que representam quase 40%. Que se a gente for olhar aqui esse CRA Cotribá, quase 122 milhões, 17,5% do PL, e o CRA Belarícola, que inclusive ele aportou mais 50 milhões esse mês. Então já totaliza aqui praticamente 170 milhões, quase 25%. Então se a gente somar isso aqui, dá mais de 40% do PL em dois ativos. Claro, o fundo é novo, o fundo ainda não tem um PL gigantesco, mas não deixa de ser um ponto de atenção. E aqui que eu vou entrar na questão do prospecto, porque se a gente olhar aqui, o fundo tem uma distribuição geográfica legal e ele tem também uma alocação por segmento um pouco concentrada em distribuidora e cooperativa. Inclusive aqui o gestor informa, para os próximos meses a gestão irá trabalhar para aumentar a diversificação da carteira. Então se a gente for olhar, ele tem muito pouquinho em indústria e menos ainda em sucroalcooleiro. Como é uma oferta pública, ele tem que apresentar um prospecto de pipeline para a gente. É só um pipeline indicativo, mas aqui a gente consegue ter uma noção. Então aqui ele coloca as possíveis operações que ele vai trazer para dentro do fundo, e a gente pode observar que as três maiores operações desse pipeline são ligadas à indústria, no segmento de floresta, né, florestal, grãos e florestal novamente. Se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, ó, 60, 120, 205 milhões. Então, dos 400 milhões iniciais, mais da metade é no setor de indústria, com taxas interessantes. Essa taxa aqui está um pouquinho mais alta. E se a gente for olhar aqui, na alocação por segmento, a gente vê que a indústria tem só 6%. Então, se ele conseguir captar os 400 milhões, investir ali mais uns 200 milhões em indústria, essa fatia da pizza vai subir, talvez para 15%, 20%, aí teria que fazer a conta. E aí já vai trazer uma diversificação melhor para a carteira, um balanço melhor para a carteira e a diluição dessas posições que são relevantes. Pessoal, não estou falando mal do fundo, ok? É um fundo que vem pagando bem, tem aí a projeção de continuar pagando bem. É uma gestão que eu gosto bastante, mas é um ponto de atenção, a gente tem que acompanhar. E lembrando aqui, não é uma recomendação de compra nem de venda. Simplesmente estou compartilhando com vocês os meus estudos, ok? Para todo mundo conseguir evoluir, crescer e ganhar dinheiro. Isso aqui é um ponto de diferencial da gestão. Ela sempre tenta estruturar a operação e quando isso é feito, a gestão consegue taxas melhores e a Valora traz muito isso para os seus outros fundos. Se ela conseguir implementar aqui, vai ser muito bom. Eu só quero mostrar para vocês um pouquinho das operações mais relevantes do fundo. Então aqui ó, a gente consegue ver o CRA Cotribá. Ele coloca um pouquinho aqui sobre a empresa, né? Então é uma cooperativa agrícola focada em grãos e rações, e aqui tem as garantias, sessão fiduciária, tem aqui o aval do presidente, emissão em duas séries, com subordinação de ordem de pagamento de juros e amortizações sendo a primeira série sênior. Então aqui ele coloca um pouquinho da operação. Não é uma operação ruim, mas como eu disse, ela está com uma exposição grande, né, do PL, aquela ali é quase 18%. E aqui o Belarícola, que lembrando, ele tem outro CRA em outra série com essa mesma empresa, mas é pequena, de 3 milhões, 4 milhões mais ou menos. Então aqui ele coloca também as garantias, que é a cessão fiduciária, tem a fiança e, enfim, a emissão em série única. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar desse fundo. É um fundo interessante. É um fundo que, se a gente olhar a DRE, a gente vai ver que ele gerou, se eu me lembro bem, deixa eu puxar aqui para vocês, 16 centavinhos por cota. Deixa eu encontrar aqui, ó. Ele gerou um resultado de 12 milhões e distribuiu um pouco menos de 11 milhões, que são 15 centavos. E colocou no bolso mais ou menos um centavinho, que é essa diferença aqui. Então, ele deve conseguir distribuir no primeiro semestre esses 15 centavos, tá?
que é uma distribuição muito boa. Porém, seria muito bom para esse fundo se ele conseguisse a captação máxima ali dos 400, quem sabe até 500 milhões, para diluir um pouco aquelas posições relevantes, também aumentar a diversificação por segmento, o que vai trazer um melhor balanço no risco-retorno que eu tanto falo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, então peço que deixem like, se inscrevam, comentem. Até o próximo vídeo e um grande abraço.